ocupava dias. Ok, então, essa aula aqui seria a reposição da aula de ontem, né? Ontem, dia 19, sexta-feira, mas a gente não pôde fazer a aula. A gente deixou a aula para fazer hoje. E aí a gente vai terminar aqui. Acho que esse aspecto aqui seria interessante, que a gente vê nos modelos Sigma não lineares, como introduzir ferros nos modelos Sigma não lineares, e depois como introduzir, né, os acoplamentos com Young Mills também no modelo Sigma não lineares. Então, só para recapitular o que nós fizemos da vez precedente, praticamente o que nós fizemos foi, nós introduzimos, né, os modelos Sigma não lineares através do setor que a gente considera pelo que seria o setor de spin zero dos campos que nós imaginamos. Então, quando a gente faz, assim, a gente tem muito consciente de ter que o nosso grupo de Young Mills, o nosso grupo de simetria de Young Mills, então esse grupo aqui, por exemplo, pode ser um SUN, né? Então, o grupo de Young Mills. E aí a gente viu que a gente introduzia os campos de Young Mills, né, em associação com esse grupo, e das transformações do campo de Young Mills ficava claro que eu tinha um setor de spin zero, né, que a transformação de Young Mills, ela atua também, ela tem duas partes. No caso não abeliano, a transformação de Young Mills, no caso não abeliano, a transformação de Young Mills, ela atua no setor de spin no setor de spin 1, ela atua homogeneamente. Então, é aquele R, AMI, R menos 1. Depois tem um termo que não depende do campo, que é o R, TMI, R menos 1, chamado termo homogêneo, que é o que faz justamente o shift, né, na parte longitudinal, e que no caso abeliano é um gradiente, e no caso não abeliano não é o gradiente. Então, o que nós pegamos foi, vamos compreender o que está exatamente contido nessa combinação aqui. Então, R, então, foi daqui que nós extraímos, né, os nossos campos escalares do modelo C. Então, nós entendemos que esse objeto aqui vive numa álgebra de Lie, nós entendemos que nós temos um grupo de Young Mills em cada ponto, e o que esse elemento, esse objeto nos faz, nos remete ao grupo, à variedade do grupo, num dado ponto. E aí nós entendemos que naquele dado ponto, a variedade do grupo, né, isso aqui está todo valendo na álgebra de Lie, então nós lembramos que aqui nós teríamos um objeto que vai nos relacionar o índice, vai relacionar as coordenadas curvilíneas com as coordenadas flat da variedade. Nós estamos chamando de coordenadas Xi. Aqui nós temos os nossos geradores e aqui nós temos os campos escalares. Então, isso nós entendemos de onde é que isso saiu, né? Percebemos que esse objeto tem que estar na álgebra de Lie. Então, isso aqui está no grupo, esse sozinho está no grupo, mas essa combinação ela está na álgebra de Lie. Portanto, a presença do gerador. A álgebra desse espaço curvo, nós conectamos as coordenadas mundo com as coordenadas retilíneas, e aí, né, como a gente entendia que essa aqui, eu estou derivando em relação a xi, mas as coordenadas do grupo, na verdade, são xi, então esse R aqui é uma função de xi, né? Então, eu derivo em relação a xm, e depois deriva se é em relação a x. Então, isso aqui basicamente era o objeto importante. E aí nós vimos que essa Você está transformando, a ideia é transformar o grupo em álgebra de grupo. Isso, você exatamente. Os parâmetros, etc. Isso. Esse objeto aqui está no grupo, esse objeto está no grupo, mas essa combinação está na álgebra, por causa do G. Agora, o Zé me pergunta assim, básica, por que a simetria... Qual é a vantagem? Por que a simetria tem que buscar um grupo? Você está aqui mostrando que o grupo tem que buscar uma álgebra. Sim. Agora, por que uma simetria tem que buscar um grupo? Ela pode viver sem buscar um grupo? Assim? Tem simetria que não tem grupo, sobretudo as simetrias discretas. Né? As simetrias discretas, elas precisam da ideia de um grupo, porque elas não têm um conjunto contínuo de transformações.
né? Você pode ter duas transformações de paridade consecutivas, não te dão uma paridade. Então, você não necessariamente tem um conjunto de transformações. Agora, o que nós queremos, né, em geral, a simetria que esteja associada ao grupo, seria pela questão da degenerescência. O que a gente quer é que, se a gente tem a simetria, ela vai implicar, vamos dizer assim, normalmente, né, a simetria está associada a transformações que você faz entre famílias de objetos sem mudar uma certa grandeza, por exemplo, a energia. Então, em teoria de campos, a gente está mais interessado na ação, na lagrangiana, na newtoniana. Então, a simetria ela vai deixar invariante uma grandeza que, por exemplo, possa contar pela energia, contabilizar a energia do teu sistema. Então, a simetria, se ela está associada a uma degenerescência, então nós imaginamos que a gente teria grupos, né, se a gente quer ter essa estrutura de multiplets, que é o que é mais comum, né, na mecânica quântica, por exemplo, a gente tem estados degenerados associados a um certo nível de energia, tem um certo conjunto de estados degenerados, então tem um certo multiplet de estados. E esses multiplets, eles são naturalmente gerados quando essa simetria está associada a um grupo, porque pela própria estrutura, né, do grupo, quando a gente vai trabalhar representações, as representações são múltiplas. Então a gente gostaria normalmente a gente gosta das simetrias contínuas, a gente associa a grupos para a gente poder aproveitar essa estrutura de múltiplex e, no fundo, representar as degenerescências do espectro. Eu acho que o que está em jogo, no fundo, é a degenerescência. Na mecânica quântica, é degenerescência de estados de energia. Na teoria quântica de campos, degenerescência em massa, teria partículas com a mesma massa, claro, se a simetria for exata. Se a simetria não for exata, a gente pode ter que criar quase um splitting da massa. Mas, em princípio, o que você quer ter você quer representar uma situação de um estado físico que tenha degenerescência. Então, a degenerescência é o indicativo da simetria. E para essa degenerescência, com essa simetria, ela nos leva a um grupo contínuo. Mas, vou dar um exemplo. Quando o Einstein trabalhou com a transformação da luz, ele não se preocupou com o grupo, apenas com transformações que fossem invariantes. Isso. E ali ele tirou as propriedades que a gente conhece. Sim. Daí, quando entra essa ideia de multipleto, quer dizer, eu já começo a perguntar, a ideia de multipleto, ela já aparece no grupo que estamos falando e aparece no grupo de Lorentz. Isso, no grupo de Lorentz aparece. Daí, quando eu estou pegando a invariância da luz, já voltando no grupo de Lorentz. Ali, o multipleto, ele é uma coisa já associada a campos. Quer dizer, campo é multipleto, no fundo, assim. Não necessariamente. Não. Multipleto, por exemplo, na mecânica quântica, só para ter uma ideia, na mecânica quântica de partícula, multipleto não está associado a campo, está associado a estados. Então você tem funções de onda, no fundo, estados, né? Estados de energia, autoestados de energia, que no fundo são funções de onda, né? Hamiltoniano, são autovetores, são autofunções do Hamiltoniano e que estão num certo multipleto. No grupo de Lorentz, a questão está ligada a multipletes associados às representações do SO13, na verdade SO2, né, SO2 complexo. Você pode associar campos. A questão é que, como o grupo de Lorentz, vamos ver em algum curso aprovado, curso direto repetido, a gente vê, o grupo de Lorentz é não compacto. Por ser não compacto, as representações de dimensão finita não são unitárias. E aí você pergunta, se eu tenho representações não unitárias, não teria muito sentido. Geralmente eu não gosto de colocar estados de representação não unitárias. Por quê? Porque quando eu faço transformações, né, em cima de estados, eu espero que as amplitudes de probabilidade sejam preservadas. Então, para isso, a transformação que atua nesses estados tem que ser ou unitária ou anti-unitária, pelo teorema de Wigner, né, que Wigner diz isso. Toda simetria que é implementada, né, na mecânica quântica, ela pode ser implementada de forma unitária ou de forma anti-unitária. O teorema da implementação da simetria ela vem. Então, quando as representações de dimensão finita são a representação IJ, né, a representação 0, 0, meio, 0, 0, meio, 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 as representações que nós estudamos no grupo de Lorentz, elas são de dimensão finita, portanto são não unitárias.
Então você resolve associar a essas representações campos. Agora, na verdade, essas representações elas estão associadas. Um espaço de representação, o que é uma representação de um grupo? É um espaço vetorial, onde você consegue representar matricialmente as transformações do grupo. Então, na verdade, os objetos de uma representação irredutível do grupo de Lorentz são vetores, né? Mas vetores no sentido amplo, não vetores do espaço unicórneo. São vetores de um certo espaço n-dimensional, onde você possa implementar a álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Só isso. Aí você pode tomar esses vetores como sendo, por exemplo, as componentes de um campo. Então, no grupo de Lorentz, quando você faz teoria quântica relativística, o que você faz é, você decide, tá? Vou pegar meus campos, e quem são os objetos fundamentais? São meus campos. Eu vou fazer uma teoria de campos relativistas. Então, meus objetos são os campos. Como o grupo de simetria do espaço-tempo é o grupo de Lorentz, você fala, então, meus campos, eles têm que estar organizados em representações do grupo de Lorentz. Então, você decide, né? Você já organiza a tua formulação colocando certas representações do grupo de Lorentz. Mas isso a gente faz também na teoria não relativista. Se a minha simetria não for Lorentz, for Galileu, ou se eu estiver simplesmente falando de uma simetria rotacional, eu coloco os meus campos clássicos como sendo vetores, né, que são componentes de uma certa representação de S ou 3. Não é, o campo, quer dizer, a representação do grupo de Lorentz, ela não necessariamente está dizendo que você tem que colocar campo ali. Você pode colocar qualquer vetor. Por exemplo, se a gente pegar um espaço de... Se eu estou em 4 dimensões, se eu pegar, por exemplo, o quadro e momento de uma partícula, TMI, né, o quadro e momento de uma partícula. Primeira componente, energia sobre C. Depois as componentes espaciais. Então, o quadro e momento, ele, na verdade, é um quadro e vetor. Ele está numa representação, ele está na representação meio-meio do grupo de Lorentz. E ele não é um campo, ele é um momento. É um conjunto de componentes que dão a relação entre energia e momento. É 2 menos sobre C2 menos P2 igual a M2. Então, você, quer dizer, a representação de um grupo de Lorentz, simplesmente ela está dizendo que você tem que colocar ali o objeto, que pode ser constante ou não, mas um objeto que ele sofra transformações de Lorentz de uma maneira bem definida. Foi? O PMI pode ser colocado em alguma representação? Claro, o PMI sim, o PMI está na representação meio-meio. E quando você pega o quadro e momento de uma partícula, a própria luz passa de a própria coordenada, xi. Xi está na representação meio-meio. E o que caracteriza a representação meio-meio não é ser campo, é ter essa transformação de Lorentz aqui. X' mi igual a lambda de mi, xi. O quadro e momento também satisfaz essa relação. Também se transforma nesse termo móvel, lambda mi, mi. A diferencial das coordenadas também. Dx' é igual a lambda mi, dx'. As derivadas dão uma representação meio-meio, né, mas uma representação chamada contra-gradiente. A gente sabe que a derivada, deixa eu ver lá no nosso corpo, derivada em relação a x' mi é lambda a menos 1 transposto mi mi. A gente pode escrever desse modo, mi é lambda a menos 1 mi. Então, esse objeto aqui está também, no fundo, a representação dele. Só que está usando a matriz inversa. Tá? Porque se o lambda é uma transformação de Lorentz, o lambda menos 1 também é uma transformação de Lorentz. Então, isso tudo é representação bem bem. Agora, uma certa hora você fala, não, eu vou colocar o campo que descreve o fenômeno eletromagnético, eu vou colocar também nessa representação. Aí você fala, esse objeto. Então, aí você chega a dizer, esse objeto agora é um objeto, é um campo, depende das coordenadas. Então, a transformação de Lorentz é essa aqui. Lambda mi, a mi, de x. Então, é a mesma transformação de Lorentz, a mesmíssima matriz, ele está na mesma representação. Só que aquele objeto do campo não é necessariamente um quadro de momento, não é a coordenada. Certo? E essa coordenada aqui, que está aqui dentro, a gente faz essa. E aqui você está dizendo isso. A linha mi de x', mas quem é x'? X' é a linha x, de acordo com o que está aqui. Quer dizer, é como se fosse um x' kappa igual a lambda, kappa, lambda, x lambda. Então, é isso. Então, a representação é um espaço vetorial.
onde você pode colocar os elementos do grupo e ter objetos que se transformam. Isso que é a representação. Tá? Não adianta. Quer dizer, o grau de liberdade, então, o grau de liberdade, vamos dizer, você tem no exército, mas não trata de liberdade, né? Então você é o mesmo para qualquer um. É um número de componentes, exato. Esse cara aqui tem 4 componentes, esse cara tem 4 componentes, esse tem 4, esse tem 4 e esse tem 4. Só que esses objetos aqui, vamos dizer assim, eles não são campos, eles não estão descrevendo os graus de liberdade. Os graus de liberdade são descritos, claro, quando tem uma partícula, as coordenadas de posição e de momento são as coordenadas generalizadas da partícula. Mas aqui, esse campo, os graus de liberdade, esse campo vai estar associado a um tipo de excitação. E aí eu vou contar os graus de liberdade, aí sim, aquele campo, se ele não tiver em um vírgula, se a linha μ for um quadro de vetor solto, a linha μx, ele tem 4 graus de liberdade. Mas quando eu digo não vou impor uma transformação de gauge em cima dele. E aquele campo satisfaz a uma equação dinâmica. Então, quando eu digo que esse campo aqui, ele é sujeito a essa transformação, delta a μ x igual a um certo de μ alfa x. Quando eu digo esse campo aqui, eu vou impor que ele tem uma equação dinâmica, tem essa simetria. E a equação dinâmica dele é essa aqui. Então, agora, quando eu encontro essa condição e essa condição em cima desse campo, aí sim ele perde 4 graus de liberdade. Os 4 graus de liberdade dele, essa condição aqui me reduz de 1 e essa equação aqui me reduz de 1. Então, no final da cadeia toda, ele está com 2 graus de liberdade física, que é o caso do fóton. Né? Mas, na verdade, o campo em si, ele está solto. O campo é um elemento solto, é um vetor de uma representação. Depois, se esse campo vai ter uma equação de movimento, vai ter uma equação dinâmica, e se essa equação dinâmica tem uma simetria, eu reduzo. Só para você lembrar, não sei se você lembra do curso de elétron, ou algum curso que a gente fez aí, né? Se a gente pegar, por exemplo, o campo que está nessa representação, 1, 0, mais 0, 1. O campo que está nessa representação é um campo tensorial antissimétrico. Então, em princípio, ele tem 6 componentes. Tá? Ele é antissimétrico, espaço bicórneo, então é uma matriz antissimétrica 4x4, tem 6 elementos. Então, tem 6 componentes, 6 elementos independentes. Então, em princípio, esse objeto aqui seria um campo com 6 graus de liberdade. Qual é a transformação de Lorentz dele? A transformação de Lorentz dele é essa aqui, B', μ, x' é igual a lambda, vou botar em cima, vou botar na forma variante, lambda, μ, kappa, lambda, μ, lambda, b, kappa, μ. O doutor vai fazer isso porque é a pergunta que eu dou, sabe? Está fazendo, na verdade, tenho certeza que ele sabe, mas é porque às vezes tem estudante que não nem está aqui, às vezes o pessoal está assistindo o curso em outros lugares, assim, pode ser que isso seja esclarecedor, porque eu sei que no início a gente se confunde mesmo, são tantas coisas na mesma representação, né? Mas a gente tem que entender que a representação é algo muito vago, você pode, no princípio, colocar qualquer coisa ali, qualquer coisa que tenha esse padrão de transformação. Qualquer objeto com esse padrão de transformação está nessa representação, inclusive campo. Então, esse campo aqui já está numa outra representação. Então, em princípio, tem 6 graus de liberdade, tem 6 componentes. Mas agora, não, eu quero escrever alguma entidade física por esse campo. Eu quero escrever, por exemplo, pois não? Só uma perguntinha. Fala aí. Qualquer coisa que obedeça àquela transformação está na representação meio-meio. Exato, isso. A volta é verdadeira também? Qualquer coisa que está na representação meio-meio. é essencialmente isso mesmo. Então, se esse objeto aqui vai descrever algum tipo de excitação, você pode dizer, beleza, eu posso propor a seguinte equação, eu posso propor assim, eu vou supor que esse objeto aqui, vou fazer uma construção de uma dinâmica em que esse objeto tenha essa lei de transformação que eu vou colocar aqui como uma simetria. Então, vamos dizer que eu faço uma transformação que não é a transformação de Lorentz, nada a ver com a transformação de Lorentz, é uma outra transformação, é uma linha que não é Lorentz. Vamos dizer que eu faço uma transformação de B', μ, x
né? Belinha, limite, é uma outra transformação, não é a transformação de Lorentz, que tem essa característica. Eu faço, no fundo, o que eu faço? Eu faço um deslocamento do campo. Isso aqui que eu coloco aqui no vetor beta I, menos BI. Um vetor beta I x. Esse é o primeiro passo além da transformação de Gauge. É uma transformação de Gauge agora de caráter vetorial. Então, eu quero construir uma dinâmica para esse campo, onde essa transformação seja uma simetria. Então, se eu pego esse campo e quero impor uma dinâmica que tenha essa transformação como transformação de simetria, a gente observa que esse objeto que eu vou definir agora, esse objeto aqui, ele não vê essa simetria. G' I capa de x. Se eu escrever essa grandeza toda em função do B' e colocar essa transformação, ele acaba sendo o B' capa de x. Então eu sei, então estou querendo dizer o seguinte, eu criei, esse campo está nessa representação do grupo de Lorentz, mas eu quero impor a ele uma transformação que vai ser uma simetria de uma dinâmica que eu vou impor para ele, de uma propagação que eu vou impor para ele. Então, com essa simetria, eu sei que esse objeto é invariante. E aí eu posso, parafraseando Marx, propor essa dinâmica. Então a gente vê que essa dinâmica aqui, vai nos dizer no final de tudo, esse campo aqui, ele satisfaz a minha equação. Eu posso usar as identidades também de Bianchi, eu posso tirar daí. Então essa equação aqui, ela me implica automaticamente, pode provar a partir dessa equação, que dá Lambertiano de G e K é igual a zero. Quem quiser fazer essa tarefa, isso aqui é uma tarefa. Mostrar que a partir daqui, e usando as identidades de Bianchi para esse campo, a gente chega a essa condição. Então, esse campo satisfaz a equação de ontem. Essa equação é que nem isso aqui, a mesma coisa. A gente prova a partir daqui, né? Quando eu tenho que F' é igual a zero. E eu uso aqui as identidades de Bianchi, nós acabamos mostrando que o Lambertiano F' é igual a zero, ou seja, esse objeto tem uma propagação definida pelo Lambertiano. A mesma coisa aqui, eu tenho esse objeto, faz o papel do potencial, esse objeto faz o papel da intensidade de campo, que é invariante sobre essas transformações de Gauge, e tem aqui, tipo lei de Gauss. Então, isso aqui é um análogo do dB finito. Então, se isso aqui é igual a zero, usando as identidades de Bianchi, a partir desse G' K, quem são as identidades de Bianchi? Vai ser dB, G, I, K, mais dB, G, K, I, mais dK, até que deu sinal, dK, G, min. Então, esse cara aqui, min K, né? Min, K do lado da mi. Isso aqui é uma permutação ímpar desse cara. Esse cara que vai aparecer com sinal menos, esse cara que vai aparecer. Então, a gente vai fazendo todas as possibilidades. Agora, bota aqui o D, mi. Aí, vou fazendo tudo. A gente vai acabar vendo que essa identidade Bianchi, em princípio, eu escreveria aqui 24 termos, 24 permutações possíveis. Mas, na verdade, essa identidade Bianchi vai se reduzir a 6 termos. Tá? Então, a gente pode tirar as identidades de Bianchi a partir daqui. Porque, no fundo, o que a identidade de Bianchi vai dizer para nós? A identidade de Bianchi é uma identidade. Então, nós vamos ter que construir. Eu acho que, na verdade, a gente constrói a identidade de Bianchi com 4 termos. A gente substituir dmi, G, mi, K, lambda, menos. Vai escrever uma combinação desses objetos aqui, e ao substituir isso aqui, a gente vai ver que todo mundo vai se cancelar. E aí, então, é uma identidade. Então, a identidade de Bianchi, eu construo, né? Mas no fundo é isso aqui. Como a gente faz no caso do F'. Na verdade, a identidade de Bianchi, ela está ligada a isso aqui. Eu posso colocar dessa forma. Dmi, G til I, é igual a esse objeto tem 3 índices, né? Então, ele é antissimétrico de rango 3. Então, o dual dele é um vetor. Basicamente, eu posso fazer assim, pensar que esse G' K, ele é epsilon, mi, K, lambda,
Getulano. Esse objeto pode ser escrito dessa forma. A identidade Bianca está sempre assim, a divergência do dual. Então, isso aqui que é a identidade dele. Se eu agora substituo esse cara por esse, inverto essa relação, quem é o Getulano? Getulâmbida é 1 sobre 3 fatorial, é 1/6 de epsilon lambda, mi, kappa, g mini kappa. Então, se eu agora coloco isso aqui, basicamente eu tenho a identidade dele. A identidade de Bianca, então eu posso construir dessa forma. E aí, sabendo a identidade de Bianca, e sabendo essa equação, eu mostro isso. Por que eu estou falando isso? O que nós estamos querendo com isso? Nós estamos querendo dizer, então, o que você estava propondo. Eu tenho um campo que se transforma naquela representação do grupo de Lorentz. Ele tem 6 graus de unidade. Então, qualquer objeto que for antissimétrico de rank 2 está naquela representação. Pode ser uma constante, qualquer um. Tensor constante, não precisa ser um campo. Qualquer objeto que tiver 2 índices, qualquer matriz antissimétrica de rank 2, inclusive o F mini, né? Se eu pegar o F mini de Minkowitz, do Lorentz, se eu pegar o F mini do campo de Gauge, o F mini de Maxwell, está aqui, ó, lambda, mi kappa, lambda, mi lambda, F, kappa, lambda, x. Essa relação aqui, o que ela me dá? Ela me dá a transformação do campo elétrico e do campo magnético sobre transformações de Lorentz. Então, é um objeto. Aquele F' mini não tem nada a ver com o D' mini. Aqueles são os campos elétrico-magnéticos. Mas aquele objeto lá em cima é simplesmente um campo. Se for um objeto de rank 2, aí ele está numa outra representação, que é a representação 1. Então, a métrica está na representação. Isso, a métrica, isso. A métrica. Por isso que a métrica tem extensores. Por isso que o gráfico que está na métrica tem extensores, porque está na representação 1. Exatamente. Qualquer objeto simétrico de rank 2 está nessa representação. Por quê? Porque é uma matriz simétrica de rank 2, ela tem em 4 dimensões 10 elementos. Esse objeto aqui, na verdade, tem 9 elementos. Então, quem está aqui, na verdade, é a métrica sem um braço. Tá? Quem está aqui, na verdade, é o G mini menos 1/4 de eta mini G kappa kappa. O que está aqui é o traço da métrica. Tá? A métrica menos o traço. Tá? Traço de G. Tá legal? Então, só agora, finalizando. Se eu agora faço algo semelhante a Maxwell, se eu agora uso essa condição de invariância e uso essa equação de campo, eu mostro que BMI tem quantas componentes? 6 componentes, tem 6 graus de liberdade. Então eu vou ter 6 graus de liberdade. Quando eu uso essa condição, essa invariância, ele perde 3 graus de liberdade. 3 graus de liberdade. E quando eu uso essa equação de campo, ele perde 2 graus de liberdade. Então, no final de tudo, esse campo, ele fica com 1 grau de liberdade física. Na verdade, esse campo aqui, depois que ele está sujeito a essa equação e que ele tem essa simetria, os 6 graus de liberdade são perdidos. Ele acaba escrevendo no fundo, no final de toda a cadeia, ele escreve o grau de liberdade, portanto ele escreve no escalar. Então, o campo está na representação. Então, o fato de ele estar na representação dá a ele 6 componentes, que em princípio são 6 graus de liberdade. Mas eu começo a reduzir colocando condições. Eu quero construir uma propagação para esse campo com simetria sobre esse tipo de transformação. Então, isso me induz a construir esse field strength. E aí eu imponho essa lei de propagação, porque eu sei que essa lei de propagação vai me dar isso. Vai me dizer que eu estou propagando um objeto com a velocidade de massa de repouso nula. E aí, agora eu vou começar a contabilizar. Esse cara tem 6 componentes, mas aí eu imponho essa transformação. Essa transformação eu tenho 4 parâmetros arbitrários. Então, em princípio, eu podia roubar essa transformação, ela podia me marcar 4 parâmetros do DNI. Mas, no entanto, ela marca só 3. Desculpe, se eu puder,
Porque BNI tem 4 índices. Então eu posso usar 4 parâmetros livres para jogar fora 4 componentes do B. É o significado da transformação de gate. Só que como esse objeto aqui eu tenho uma simetria de gate tipo max dentro dessa transformação aqui. Se eu pegar o BNI e disser que se eu pegar o parâmetro de gate beta-ni e substituir beta-ni pelo BNI mais um certo alfa, esses dois caras se transformam. Então, essa transformação de gate que eu estou impondo para esse campo B, a própria transformação ela é vítima de uma transformação de gate tipo Maxwell. Porque se eu jogar essa gradiente em cima desse quadro diretor, essa transformação não muda. Então, significa que esse parâmetro dessa transformação, ele também tem uma simetria de gate, que é essa aqui. E a gente sabe que a simetria de gate de Lorentz, o que isso aqui me permite? Me permite sempre poder escolher DI, BI igual a zero. Ou seja, no fundo, eu posso fixar o gate para esse parâmetro. Então, no caso mais geral, eu posso sempre trabalhar com esse beta tendo quadro de divergência nula. Então, na verdade, beta não tem 4 parâmetros independentes, ele é 4 menos 1, 3. Então, eu só posso usar 3 graus de liberdade de beta nessa transformação para matar grau de liberdade de BMI. Por isso que tem isso aqui. Senão eu teria que diminuir de 4, porque eu teria 4 componentes do beta, mas as 4 componentes do beta, nesse caso, elas são vulneráveis a essa simetria de gate. Então, na verdade, eu só posso diminuir 3, beleza. Mas aí agora eu uso essa condição. Usando essa condição, aí é uma tarefa, justamente, vocês podem mostrar 2 graus de liberdade são perdidos. Então, 3 graus de liberdade são perdidos pelas transformações de gate e 2 graus de liberdade são perdidos pelas equações de movimento. E aí, no final de tudo, esse campo tem 1 grau de liberdade. Então, ele está na representação 1, meio. Não, 1, 0 a 0, 1. Então, ele está numa representação em que qualquer objeto que está naquela representação começa com 6 graus de liberdade. Se ele não for campo, se ele for uma constante, ele mantém os 6 componentes. Mas se ele é um campo, e esse campo eu imponho condições daquela forma, ele acaba perdendo 5 componentes. Então, do ponto de vista das transformações de Lorentz, ele se transforma na representação 0 a 0, 1. Mas do ponto de vista da dinâmica, aquilo é só lógico, ali é só algébrico. Ali não tem física. Na medida em que a gente não tem equação de movimento. Mas no momento que eu imponho essas condições físicas, eu jogo fora esse lugar aqui. Quanto que tem nesse parafuso que está aqui? Eu acho que deve ser aqui. Depois a gente acerta isso. Eu estou burro hoje com o jogo, na verdade, porque são 2 na equação de movimento. Tem que mostrar isso. Você vai olhar, você vai pegar essa equação aqui. E mostrar que dá Você vai desmembrar essa equação aqui. Aí você vai mostrar que ela tem um jeito de jeito. Então, eu sei que eu só estou dizendo porque tem massa dela. Não precisa nem vir para cá. Você ficando aqui, você pode mostrar que, na verdade, você mata esse objeto aqui, B, mini. Quais são os componentes? Tem componente B0i. Vai ser 4 menos 1 menos 1. E tem componente B e J. Então, você vai mostrar, na verdade, que você mata essas 3 componentes aqui. Esse objeto aqui é antissimétrico, que tem índice 3. Depois, esse aqui, em princípio, teria 3 componentes. Então, essa componente, essa condição ali, ela mata 2 dessas componentes. Você tem que fazer a análise da equação de componentes. Então, é uma tarefa. Isso aqui é uma tarefa longa, não é uma tarefa imediata, tá certo? Quem quiser, daqui para cá já é uma tarefa 1, e usar agora isso e isso para reduzir os graus de liberdade é uma outra tarefa, tá certo? Deixa eu quiser fazer tarefa. Eu não sei se você tem nada a ver, mas se o professor perguntou, o pessoal que quantiza o espaço e o tempo, mas independente dos sistemas quânticos, se eu tenho o espaço-tempo, quantiza o próprio espaço. Certo. Como é que eles atribuem o vetor? Entendeu? Pois é, quando você quantiza o próprio espaço, você vai quantizando a geometria, então aí você não pode mais usar essa formulação dessa maneira, que é justamente o que o pessoal da Loop Quantum Gravity faz. Você está quantizando a geometria. Então, você tem que ter formato do grupo. Se você está com a geometria fixa, a reta mini é fixa, a geometria do teu espaço que encosta é fixa, a reta mini. Mas se você agora deixa a tua geometria flutuar, o teu grupo de simetria não é mais um grupo de Lorentz, você tem que deformar o grupo de Lorentz também. Então, tem toda essa discussão de grupos deformados, chamados grupos quânticos,
que são justamente os grupos que eles são modificados para levar em conta a modificação da geometria, a transmutação da geometria. O que você acha de cordas, por exemplo, versus grade quantum? Eu perguntava assim. Olha, não, eu acho o seguinte, Se a gente desliga não, aí. eu acho que conceitualmente falando, se a gente quer olhar primeiro os princípios, os fundamentos, eu acho a ideia da loop quantum gravity mais fundamental. Porque eu acho que você está tocando um ponto, porque pronto, como é que você chega na teoria de cordas? Você chega na teoria de cordas, a gente tem um caminho que não é nada simples. Você sai da supersimetria, vai para a supergravidade, aí a supergravidade te leva para 11 dimensões, aí você vê que você tem uma certa multiplicidade de teorias de supergravidade. Você tem uma supergravidade em 11 dimensões, você tem duas supergravidades em 10 dimensões, você pode ter supergravidade viral ou não viral, você começa a ter uma multiplicidade de supergravidades. Então isso indica que deve ter uma teoria mais fundamental. Aí você chega na teoria de cordas, aí você imagina que você está quantizando mais a partícula fluidiforme, o objeto estendido. Então você está jogando agora na partícula a ideia da quantização. Você não está quantizando o espaço-tempo, você está quantizando a partícula em si. Aí você vai pegar um objeto estendido e vai quantizar esse objeto estendido. Então, e aí a gente entende que a quantização desse objeto estendido, para ela ser consistente, ela vai impedir que esse objeto estendido só possa ser quantizado num espaço-tempo com tais dimensões, que justamente são as 10 dimensões da teoria de cordas. Então você tem um caminho meio periférico para chegar nas supercordas. Quando você vai para o loop quantum gravity, você diz, o que eu quero entender? Eu quero entender a origem do espaço-tempo. Eu estou indo para uma região, eu estou começando a investigar regiões cada vez mais microscópicas do que o espaço-tempo. Então você começa a se perguntar se realmente você não chega numa zona em que você, se você for investigar a própria geometria do espaço-tempo nessa dimensão, será que você já não interfere no processo de investigação da geometria, então a geometria já começa a flutuar? Eu acho que a loop quantum gravity ela é mais fundamental, por isso que você vai lá no espaço-tempo e você vai quantizar o próprio espaço-tempo. Você vai quantizar, na verdade, os elementos geométricos do espaço-tempo, as áreas, os modelos. E aí, então, a partir disso, você consegue construir uma teoria de gravitação, que já é quantizada, e você, é um programa que não foi cumprido ainda, você introduz a matéria e vai ver como fica a quantização da matéria e a interação da matéria com a gravitação. Então, é um programa mais fundamental. Na teoria de cordas, o programa não é esse, é diferente. Então, eu acho que a loop quantum gravity, ela vai mais fundamental na questão. Não é o que eu nunca trabalhei com loop quantum gravity, só tendo a ideia, né? E eu sempre estou mais próximo da supergravidade, então, por consequência, estou mais próximo da teoria de cordas. Mas eu acho que, nas nossas discussões aqui, que eu não estou recrutando nem impondo um ponto de vista. Quando eu discuto com você, eu sempre tento colocar uma coisa que eu penso, que aí faço vocês pensarem, depois cada um toma o seu partido. Mas eu sempre gosto de olhar a coisa pelo espaço-tempo. Eu acho que a origem de tudo é a própria supersimetria. Eu não gosto de entender a supersimetria como sendo algo que eu vou colocar, que vai misturar férmions com bósons, seja parte dessa premissa. Eu prefiro olhar o seguinte, a supersimetria existe já no espaço do Minkowski. Quando eu pegar a representação 1/meio, não tem como eu fugir da supersimetria. Ela está aí, na própria representação do grupo de Lorentz. Então a supersimetria ela já está no espaço-tempo, ela é nata no espaço-tempo. Então eu gosto sempre de pensar, a gente quando trabalhou aqui o tempo todo, o que a gente pegou? A gente pegou o campo, que é uma representação do grupo de Lorentz, então um campo meio-meio. E fala, vamos ver se a gente pode colocar esses objetos em auto-interação. Então nós construímos um método para ver se chegava a uma auto-interação para os campos de espinho. E aí nós chegamos. O que aconteceu? Nós geramos um grupo de simetria locástica, geramos um grupo de Yang-Mills, partimos de um grupo de Yang-Mills global, e a auto-interação desses objetos gerou uma simetria local. A simetria local foi gerada a partir da simetria global pela auto-interação. Mas o que a gente fez basicamente? A gente pegou o elemento do espaço-tempo. Então a gente mostrou que a representação meio-meio do grupo de Lorentz, se eu fizer aqueles objetos auto-interagirem, eu consigo criar uma transformação de simetria local.
Então a gente também começa a perceber que eu consigo construir teorias de Young-Mills diretamente no espaço-tempo. Se eu colocar um grupo global, a simetria acaba virando de Young-Mills quando eu faço a auto-interação. Então a gente está sempre tentando remeter ao espaço-tempo a origem das simetrias que a gente vem estudando. Então eu acredito que, por isso que eu gosto da luta pantográfica, dessa ideia, porque você joga tudo na geometria do espaço-tempo. E assim, a gente poderia pensar em obter, por exemplo, cordas da luta pantográfica? Você pode tentar obter também. É um programa mais para frente, mas você pode. Ninguém fez isso ainda. Isso você poderia pensar. E aí você poderia falar, dentro dessa geometria quantizada, como é que fica a situação dos objetos estendidos? Não das partículas, mas dos objetos estendidos. É a mesma. Você quer falar alguma coisa, Gil? Porque para mim fica muito próximo quando você fala isso, da questão da geometria e da simetria. Sei. Que vocês estão nessa discussão de onde vem a quantização. Para mim, sempre foi, desde que comecei a estudar a teoria quântica de campos, que o professor Carlos Alberto explicou mais ou menos o que era, ficou muito claro para mim que vinha da simetria e, consequentemente, na minha cabeça, se vem da simetria, vem da própria geometria do espaço, porque ele dá a simetria do meu espaço-tempo, consequentemente dos campos que vão estar lá, é a geometria, a minha intuição, não tem nenhuma explicação teórica para isso. Mas, e para mim é muito próximo dos grupos de simetria que a gente consegue tirar, na aula passada tirou um campo, simplesmente fala que tem que ser, o campo zero tem que ser simétrico desse grupo, então sai um outro. Tá, porque a gente tem que ter o seguinte, na construção usual de Young-Mills, a gente coloca o grupo de simetria interno como um grupo, quer dizer, a gente coloca o grupo como um grupo extra, ele é uma coisa à parte. Você coloca a simetria em cima daquele campo e e impõe uma dinâmica que te dê aquela simetria. Eu também acho isso, quer dizer, essa maneira de apresentar, no fundo, ela não deixa muito claro, mas o que está claro aí é que você pode chegar a tudo isso da geometria do espaço-tempo, do próprio espaço-tempo. Então, a simetria local que você tem é uma simetria que ela não atua nas coordenadas do espaço de Minkowski. É nesse sentido que a gente diz que essa simetria é interna. Quando você faz uma transformação de gauge, você não atua na coordenada x. Então, a transformação de gauge faz com que x' seja igual a x. Ela só atua no campo, no espaço dos campos. O que a gente está conversando aqui, que eu acho que bate no teu pensamento, é que ao fazer uma transformação nos campos, mas esses campos são ditados pela geometria do espaço-tempo. O grupo de simetria do espaço-tempo é o grupo de Lorentz. Ele me dá a representação meio-meio. Se eu agora for querer pegar objetos que estão na representação múltipla, quer dizer, um conjunto de objetos que está na representação meio-meio com uma simetria global, como nós começamos a fazer. Pegamos um conjunto de campos vetoriais com um índice A, e esse índice A era um índice global. E a gente falou, agora vamos ver se esses caras, eu posso construir uma teoria para esses objetos em auto-interação. A gente adotou o método de Nägel e construiu esses objetos em auto-interação. O modelo que sai daí, ele tem uma simetria local. Então, o fato de você combinar a simetria global em objetos do espaço-tempo, com a demanda de que haja uma auto-interação, te deu a simetria local. Então, quer dizer, no fundo, tudo está dentro do espaço-tempo. E com o campo gravitacional isso deve ficar bem mais evidente, né? Fica bem mais evidente, você faz a mesma coisa. Nós vamos fazer aqui, depois de uma segunda etapa da gravitação, nós vamos começar a gravitação fazendo o gauge do grupo de Lorentz. Vamos começar por aí. Mas depois que a gente tiver a teoria de gravitação construída, nós vamos mostrar que a gente poderia ter feito tudo sem necessariamente fazer isso. A gente pegaria, vamos para a representação 1,1, que o Carlos falou, vamos para a representação 1,1 do grupo de Lorentz, que é a representação antimétrica. Aquela representação ali, eu vou querer fazer algo, objeto, ali tem spin 2, eu vou querer extrair dali o spin 2, eu vou querer jogar fora, ali tem spin 0, 1 e 2, eu vou querer jogar fora o spin 0, vou querer jogar fora o spin 1. Para isso eu vou ter que impor uma transformação de gauge. Aí eu fico só com o spin 2. Aí eu vou pegar agora o multiplete de objetos de spin 2 em auto-interação. E aí eu vou construir a auto-interação deles. E aí eu vou ganhar uma simetria local. E eu vou obter esses objetos em auto-interação. A simetria local que eu vou obter é a simetria sobre transformação geral de coordenadas. E a ação que a gente pode obter
é justamente o lagrangiano de Einstein-Lucas. Então, a gente mostra que a auto-interação dos spin-2 no espaço de Minkowski, se você quiser construir uma teoria para spin-2 em auto-interação, você acaba chegando na gravitação. Mas se você quiser construir, por exemplo, uma teoria para interação gravidade com outro tipo de campo, você não pega mais diretamente essa ligação do campo com a geometria do espaço-tempo, com a própria interação com a Porque aí mecânica? quer dizer, o mais fundamental é a gravidade, Pois né? é. Que é o próprio espaço-tempo. Não, eu sei, mas é porque a partir do momento que você tem alguma teoria de auto-interação da gravidade, tem que ver se essa teoria, e tem alguma teoria de auto-interação de outro campo. Se você vai para um ponto mais fundamental, você tem que ver se essas duas teorias. Por exemplo, a auto-interação do spin meio, ela tem problema. Então, para que você consegue construir auto-interação, por exemplo, com o spin 1, com o spin 2, com o spin 0, os bósons. Você consegue fazer auto-interação para bósons. A auto-interação de férmions, ela é, do ponto de vista da teoria quântica de campos, ela é mais problemática, ela gera não renormalizabilidade. Então, se você pegar férmions, quiser construir uma teoria para férmions, auto-interação, você pode. Mas aí você tem o problema da não renormalizabilidade também. Isso é uma teoria efetiva, né? É só como uma teoria efetiva. Então a ideia é essa, eu acho que a gente tem que pensar sempre no espaço-tempo. A questão que eu pergunto é a questão do surgimento dos graus de liberdade numa grandeza física. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, você falou em campo, mas não falou no PMI, por exemplo. O PMI, você diz lá, ele pertence ao rank 1 do grupo de Lorentz, certo? E daí ele tem uma equação de movimento também. Claro. Então, a equação de movimento do PMI podia também estar tirando o grau de liberdade. Certo. Mas aí a equação de movimento do PMI, ela já tem uma diferença. O PMI só depende de uma coordenada. Você não tem uma simetria de gauge naquela equação do PMI. Você não tem uma transformação de ele, na verdade, não é um campo, ele é uma coordenada. É um pouco essa a diferença. Quando você faz Porque quando você vai atribuir as coordenadas, você já tira, quando você pega um sistema de partículas, você já conta os graus de liberdade do sistema de partículas e já introduz as coordenadas generalizadas para levar em conta aqueles graus de liberdade. No caso do campo, não. Você introduz o campo e a dinâmica, depois você tira os graus de liberdade. Se você, por exemplo, se você souber, eu quero descrever um sistema físico que tenha 2 graus de liberdade, você vai procurar um campo que possa ser ajustado a 2 graus de liberdade, que é o caso do campo de Maxwell. O fóton livre ele tem 2 graus de liberdade. Mas na mecânica de partículas, o que você faz? Quando você escolhe as coordenadas generalizadas, você já sabe qual é a configuração genérica do teu sistema. Então você já escolhe as coordenadas generalizadas para representar aquele número de graus de liberdade. Então, vamos dizer, quando você traz o PMI, ou as coordenadas generalizadas, você já sabe que você já está trabalhando com os graus de liberdade mesmo, que vão descrever aquele sistema. Você não precisa usar a transformação de gauge para poder tirar. Claro que você pode também fazer isso, você pode chegar, se você quiser quantizar uma partícula, você pode também jogar todas as coordenadas e depois se você quiser saber que aquela partícula tem menos graus de liberdade do que o que você colocou nas coordenadas, você tem que procurar simetrias de gauge que vão eliminar coordenadas abundantes. Então, se você fecha o rosto, fecha o olho e fala, eu tenho uma partícula em 4 dimensões, então eu jogo 4 graus de liberdade para ela. Na verdade, essa partícula é livre, ela tem 2 graus de liberdade. Então, como é que eu vou tirar 2 dos 4? Você tem que impor uma dinâmica que tenha uma simetria de gauge. Você pode fazer isso também, mas aí você tem que impor uma simetria de gauge na tua dinâmica. Aí você reduz graus de liberdade A também. pergunta é mais embaixo, então. Sim. Por exemplo, eu posso falar que a energia e o momento tem 1 grau, 3 graus de liberdade? Faz sentido isso? Não, acho que não faz sentido. Quer dizer, é uma questão de colocação, eu acho que não faz sentido. Porque a energia e o momento, elas são atributos, vamos dizer, de uma partícula, digamos de um objeto quantioso, mas de uma partícula. A energia e o momento são da partícula. Quem tem os graus de liberdade é a partícula. Eu acho que é uma questão de, assim, terminologia. Eu acho que você não vai dizer, eu posso tirar tirar graus de liberdade do momento. Eu diria que não, porque você vai tirar a partícula que tem os graus de liberdade, a energia e o momento,
são grandezas que parametrizam, por exemplo, a dinâmica da partícula. Agora, a pergunta que tem no spin, que nasce do grupo do Lorentz, certo? E por que ele não penetra nessa variável tipo x bi por bi? Não, porque a gente não coloca, quando a gente escreve, se você falar, eu quero escrever a cinemática de uma partícula relativista com spin, você tem que colocar o momento, você tem que colocar um quadro de momento spin, e você tem que escrever a equação de movimento, levando em conta o spin. Aí você vai pegar, você tem uma equação de movimento para o spin também. O spin, quer dizer, quando você fala, eu estou querendo descrever uma partícula clássica, você vai dizer, eu quero descrever uma partícula com quadro e momento, com posição, quadro e momento e spin. Aí você tem que construir uma equação covariante para representar a dinâmica da partícula, e aí você pega uma equação para o spin. O spin ele tem uma equação de movimento para ele. No curso de mecânica clássica eu coloquei isso, então também vou dar mecânica clássica, posso abordar essa questão melhor. Como é que fica a equação do spin de uma partícula no espaço de Minkowski? A gente chama de spinning particle, né? Quer dizer, a partícula com spin. Aí você tem uma equação do spin, tem essa equação, ela é bem conhecida, assim, por argumentação de covariância, você tem termos que multiplicam a quadra velocidade pelo spin, você fixa uma forma para a equação que deve dar a variação do spin com o tempo. Spin mecânica clássica. Seria, mas aí é o spin mesmo, é o spin de rotação mesmo, né? Bom, então tá, depois dessa E essa ideia proteção aí, daria um dia uma hora. sistematizado pelo grupo de Lorentz. Oi? Então, o fato, o grupo de Lorentz que fica com toda essa origem de... O grupo de Lorentz, as representações do grupo de Lorentz, elas estão aptas a absorver qualquer coisa. Campo é uma delas. Bom, então a gente ganhou na aula passada, a gente discutiu essa equação, ganhamos essa equação aqui, né? Dmi, eu acho que chamava de nada ali, eu acho que era isso, de nada ali, de Dmi. Se M é a equação de nada, né? É a equação de movimento e tal, é a equação de campo, no modelo sigma não linear. Essa equação aqui é Dmi, se M, menos, quando a gente tinha esse objeto aqui, escrever dessa forma, menos, gama, I, a gente chama de objeto, a gente chama de B, I, Aí esse objeto aqui, sabe se vocês se lembram bem, esse objeto aqui é gama, né? Então a equação, no fundo, a equação, que é o Carlos chamou a atenção, que é a equação tipo da geodésia, exatamente. A gente tem essa equação da Lambertiano, se M menos gama N T N Dmi se E Dmi se N. Nossa, essa aqui é a equação que descreve, né, a evolução, né, das coordenadas, né, dos campos do modelo sigma não linear. E aí nós tínhamos chamado a atenção na aula passada. E esse objeto aqui faz o papel de um campo de rede. Esse objeto é uma conexão, a simetria que está em jogo aqui é a simetria sobre reparametrização das coordenadas no espaço do grupo de ciclo. A transformação de coordenadas que está em jogo é a transformação do ciclo. E aí esse objeto aqui, ele reage a uma transformação do ciclo. A simetria, né? A gente tem a simetria aqui. Mostramos na aula passada, se eu fizer uma transformação de coordenadas psi, né, se eu fizer uma reparametrização, né, ou um difeomorfismo, que a gente chama, então, se eu fizer o meu psi m, ele vai no psi linha m de psi. Então a gente sabe como a métrica se transforma, sabe como a derivada, a gente tinha visto isso na aula passada, a gente tinha visto o g' m, psi linha, vai dessa
façam isso, que isso aqui não é, na primeira visão não é tão óbvio. Então isso aqui vai ser um DXP. Como a gente chama a transformação? Difiomorfismo. A sigla normalmente é difiomorfismo, é com 2 F's. Então, se você às vezes encontrar ela no livro, muitas vezes fala DIF. Vamos falar que é DIF, porque já é o difiomorfismo, tá? Então, isso aqui, DXQ, DXinha, e aqui o G, PT. Então, nós temos essa transformação aqui da métrica, essa transformação aqui induz essa transformação da métrica, e induz essa transformação aqui nos nossos campos. Dexilinha N, D, Dexilinha N, D, C, D, então, essa transformação aqui é imediatamente uma simetria lá do Lagrangiano da ação, né? E aí, a questão é, essa transformação aqui, quando eu faço nós construímos esse objeto aqui a partir dos signos. Então, esse objeto, a gente, pelas equações de campo, quando a gente fez o princípio variacional, a gente naturalmente construiu esse objeto psi, né? Ele saiu da própria equação de campo. A gente chegou ao objeto aqui, que era um gama N, PN, que era um meio, né? Um G, vou colocar assim, MQ, DP do G, MQ, N, do G, PT, menos MQ, no GP. Isso. Esse método de NP, esse método de NP. Então tá, temos esse objeto. Esse objeto saiu naturalmente quando a gente derivou aqui, que a gente sabe que é a conexão de cristal. A transformação desse objeto aqui, claro, é a função do psi, porque isso aqui, a métrica é uma métrica do psi, né? Está lá desde o início. Então, a gente chama, quando eu faço essa transformação, esse objeto não reage normalmente como um tensor reagiria, entendeu? Gama M, gama linha M, PN. Do psi, a transformação dele sobre o difiomorfismo é essa transformação aqui, é o D. Psilinha M, D, psique. D, psi R, D, psilinha P. D, S, D, N, gama, Q, R, S. Então, essa transformação seria a transformação típica de um tensor. Então, esse objeto, cada elemento, cada índice do objeto vai com uma matriz jacobiana. Então, nesse caso aqui, esse índice aqui é contravariante, ele se transforma contravariantemente, e os índices de base são covariantes. Só que ele não para aqui. Essa transformação é um termo extra, que é a derivada do psilinha N em relação ao psi R e a derivada segunda desse psi R em relação a psilinha P. Então, esse termo aqui é completamente inhomogêneo. Ele não depende mais do objeto que está se transformando, ele é homogêneo. Então, é isso que caracteriza esse objeto como uma conexão. Então, isso aqui é o termo que caracteriza, né, o termo que confere a gama, né, o caráter de conexão. Ele perde o caráter tensorial. Perde o caráter tensorial, passa a ser uma conexão e ganha um termo extra que não depende do objeto que está se transformando. E aí, com isso aqui,
a gente pode mostrar, então, a gente agora coloca, lembra, a gente definiu um objeto demi. Nós definimos uma espécie de um campo, né? Um índice no espaço de micógrafo. Definimos esse objeto aqui, demi, mn, dixi. Esse objeto é, a definição nossa, esse objeto é o gama n, justamente, p, n, dixi, demi, cp. Então, se eu agora quero ver quem é esse objeto, deminha, mi, mn, duxilinha, quem é esse objeto? Vamos definir esse objeto. Esse objeto aqui é gama linha n, pn, duxilinha, demi, cilinha, p. Esse é o objeto. Se agora eu sei como esse objeto se transforma e sei como esse objeto se transforma, eu jogo essas duas transformações, jogo essa transformação ali, né? Então essa transformação aqui, vem para cá. E essa transformação aqui eu conheço. Essa aqui é típica contravariante. Essa transformação aqui, para nós sabemos quem é. É D, si, linha P, D, si, Q, demi, si, Q. Então, eu sei essa transformação, sei essa. Coloco isso tudo junto aqui. Então, eu vou saber, posso automaticamente tirar como B se transforma. Então, eu posso saber quem é o B' em função de A, tá? Colocando as devidas transformações nos seus devidos lugares, fazendo os cálculos certinho, né? Não tem termos que vão se cancelar, aí a gente acaba mostrando isso aqui. A gente acaba mostrando a transformação do B. Acaba vendo aqui. Belinha. MN. Cassiano. Gersinha M. B. E aí aqui vai aparecer um termo que vai ser V, cilinha M, C, demi, então é como se esse objeto aqui, ó, então os dados também saem claro isso aí, esse exercício aqui é uma tarefa, né? Eu estou demonstrando, eu só estou dando todos os elementos, aí o cálculo é só juntar tudo, colocar aqui, e aí a gente, então se a gente associar esse objeto aqui, é como se for, esse aqui é um R, N, P. Esse objeto aqui seria, se eu pegar isso aqui, ó, D, cilinha N, D, C, P, e multiplicar isso aqui por D, C, P, D, C, N, Q, isso aqui é automaticamente delta de N, Q. Então, está me mostrando o seguinte, que essa matriz aqui, essas são inversas. Dexilinha, dexi, claro, é o inverso de dexi, dexilinha. Então, isso aqui está me mostrando o seguinte, se esse objeto aqui é um R, esse objeto aqui, esse aqui, é um R-1,
Perfeito. Certo? Esse objeto aqui é o R-1. QN. Ah. Conta disso aqui. Então, esse objeto aqui é um R NT. E esse objeto aqui é um R-1 QN. Então, essa lei aqui também fizemos o seguinte: esse objeto aqui, a gente colocar sobre a forma matricial, é como se esse objeto aqui, deixando esses dois índices como os índices de matriz, esse objeto aqui se transforma assim, ó, R, BI, R-1, menos R, BI, R-1, que é, então, é um campo de Young-Mills. Então, na verdade, quando a gente fez, né, a dinâmica do modelo sigma não linear, certo? Dentro da equação, quer dizer, a própria dinâmica, ela me mostra que tem um campo de gauge ali dentro escondido. Tá? A gente viu que a própria arrumação, quer dizer, essa combinação aqui, ela me mostra que eu consigo jogar para o espaço-tempo, a partir desse objeto aqui, um vetor do espaço-tempo. Isso a gente chama de pullback. Na linguagem da geometria diferencial, quem conhece mais geometria diferencial, variedades diferenciáveis, né, a gente está, em cima do espaço-tempo, criou o espaço interno, que é o espaço do grupo, que é o psi, é o espaço que tem coordenadas psi-x. E aí eu defino toda a geometria lá. E a partir daquela geometria lá, eu crio um objeto da geometria do espaço de bases. Esse objeto aqui, ele é um quadrivetor do espaço-tempo. Mas eu construí esse quadrivetor do espaço-tempo através, na verdade, no espaço-tempo, ele funciona como uma conexão, olha o caráter. Então eu criei uma conexão no espaço-tempo que veio de uma conexão que estava lá no espaço interno. Isso aqui está lá no espaço do grupo. Está lá se for o S2, está lá no S3. Então, a partir de uma conexão do espaço, da variedade do grupo de simetria, eu crio uma conexão no espaço base, no espaço do Minkowski. Então, isso a gente chama de pullback. É como se fosse uma volta. Daqui, você gera esse espaço interno e depois do espaço interno, você retorna produzindo objetos que estão no teu próprio espaço, tempo de partida. Então, o nome desse objeto na linguagem de quem conhece mais chama-se pullback connection. A conexão pullback, quer dizer, a conexão de retrocesso. Tá? Você tem uma conexão aqui em cima e retrocede agora para o espaço base, formando essa conexão. Então, o que a gente está mostrando é que a própria dinâmica do modelo sigma não linear, ela dá para nós um campo de Young-Mills. Vocês estão vendo assim a coisa meio incestuosa, né? Sai o Young-Mills, parte da transformação do Young-Mills, e aí a gente gera um campo BI que não tem nada a ver mais com aquele campo de Young-Mills de partida. Então, aí, dentro do modelo sigma, aparece uma simetria local, do ponto de vista do espaço-tempo. Esse R, ele depende dos psis. Os psis são função de x. Na verdade, no final de tudo, eu tenho as transformações locais, porque esse objeto aqui é tudo função de x. Bom? Então, isso aqui é uma transformação de meio local. Então, essa simetria aqui, a gente sabe que esse campo aqui, então se a gente imaginar que essa variedade de grupo ela é n-dimensional, por exemplo, no caso do SU2, é um S3, é uma 3 esferas. Então, esses índices aqui, eles são os índices então, desse espaço tridimensional. Então, na verdade, esse campo de gauge que está aqui, ele está ligado, e se esse espaço é tridimensional, o espaço-tempo tangente, o espaço tangente a esse espaço, qual é o espaço tangente a uma 3 esfera? O espaço plano tangente a uma 3 esfera é um espaço euclidiano tridimensional. Então, qual é o grupo de isometria desse espaço tridimensional? É o SO3. Então, aqui nesse caso, se esse espaço é n-dimensional, eu tenho uma simetria SON. Vai depender dessa dimensão. Se a variedade de grupo tem coordenadas CN for uma variedade n-dimensional, por exemplo, no caso da 3 esfera, uma 3 esfera
é um SO3, né, 3 dimensões, então eu vou ter um grupo SO3 aqui. Então, a ação do modelo sigma não linear, ela tem uma simetria local SON. E a simetria local SON é a simetria ditada por esses R's. E isso aqui vai ser importante para mim, porque agora eu vou querer trazer termos. Porque eu só tenho modelo sigma não linear. Modelo sigma não linear são escalares. Eu tenho um conjunto de escalares e não de interação. Agora, como é que eu posso definir termos? Aonde é que estão os termos? Como é que os termos podem interagir com os campos do modelo sigma não linear? Essa é a questão agora. Então, quer dizer, essa transformação do R, dmr-1, que aparece em R normal, ela deve vir da variedade do grupo. Vai vir da variedade do grupo. Uhum. A própria dinâmica, você não precisou definir nada, você nem sabia que tinha essa simetria. Você simplesmente escreveu a ação do modelo sigma e derivou as equações de movimento. Quando a dinâmica do modelo sigma, então ela já dita para. Vai tudo saindo, você só vai seguindo a dinâmica do modelo sigma. Você vai seguindo a dinâmica do modelo sigma, aí você identifica aquilo que a gente chama de pullback connect, você identifica essa combinação. E aí você leva essa combinação a sério, vê qual é a transformação dela sobre as transformações de simetria da ação do modelo sigma, ou seja, a transformação desse objeto sobre diffeomorfismos. E aí você vê que, na verdade, aparece uma simetria de Young-Mills aí. Então, a ação do modelo sigma não linear, ela tem uma simetria local SON. Então, ela tem campos de Young-Mills SON associados a ele. São esses objetos aqui, que são as chamadas pullback connections. Agora, a questão é, se eu colocar Fermis, tipo Fermis no espaço-tempo, eu estou no espaço-tempo, desse espaço-tempo, né, nós temos as coordenadas xi, temos, né, o grupo de Lorentz. Então, agora eu pergunto, se eu pegar Fermis, por exemplo, Fermis de Dirac, psi alfa de x. Então, se eu tiver nesse ponto do espaço-tempo, eu tenho essa variedade de grupo. E os Fermis, do espaço-tempo, como é que eu poderia trazer Fermis para o modelo sigma não linear? Como é que eu poderia acoplar Fermis com o modelo sigma não linear? Então, o que nós estamos observando? A ação do modelo sigma não linear é, na verdade, uma ação de Young-Mills. Aqui, ó. Só que ela não é uma ação, o campo de Young-Mills, esse campo dele, não tem um F mini dele. Na ação do modelo sigma não linear, eu tenho Gmn, Gmn, Dmxn, Dmxn. A ação do modelo sigma não linear, ela está dando dinâmica para os escalares. A equação de campo que nós obtivemos, aquela equação nabla-mi Dmxn, é uma equação de campo para o psi. O campo vetorial, o campo de gauge que está aparecendo aí, é um campo de fundo. Ele não tem dinâmica, eu não tenho um F mini, não tenho um Dmi do F mini associado ao dele. Então eu tenho um campo de fundo de Young-Mills, quer dizer, o modelo sigma não linear que se constitui nessa variedade de grupo que eu associo a cada ponto do espaço-tempo, ele é um campo de fundo. Ele depende só do si. Ele não tem uma dinâmica própria, não tem o Dmi, eu não tenho a equação de Young-Mills para ele. Então, ele é um campo de fundo, né? É a diferença. Agora eu vou querer colocar, mas eu tenho, então é uma ação de Young-Mills no sentido de que tem um campo de Young-Mills, mas na verdade o que eu tenho é campos dinâmicos, sim, campos escalares dinâmicos, Cn, acoplados a um potencial de Young-Mills, acoplados ao campo de Young-Mills que não tem dinâmica. É como eu faço a equação de Dirac. Quando a gente pega a equação de Dirac e coloca no campo eletromagnético externo, o que a gente faz? Psi barrado e gama mi, Dmi, Dmi, covariante de Gauge, quando a gente acopla o campo de Dirac, a partícula de Dirac, ao campo eletromagnético externo, o que a gente faz é colocar uma mi aqui. E no fundo é o que eu estou fazendo. Eu coloquei um Dmi aqui. A minha equação de campo, né? Se eu pegar a equação de Dirac, em presença de um campo eletromagnético, ela é I gama mi Dmi psi igual a zero. Então o campo eletromagnético está aqui. Mas eu não estou dando dinâmica para ele, eu não tenho a equação de massa. Eu estou dizendo que o campo eletromagnético é um campo externo fixo. E agora, quem é a equação do meu modelo sigma não linear? É essa equação aqui. Onde? Aqui dentro mora um Dmi. Esse aqui é Dmi mais
DMI, MM. Então, DMI está. Então, eu tenho também